noite. Boa noite, Guilherme. Tá ouvindo? Saindo som. Vino, tudo certinho aí? Certo, graças a Deus, por aí. Graças a Deus, bem. Tá bom. Deixa eu só Depois, atualizar. depois de 3 dias de imersão, né? Cabeça fritando ainda ou não? Um pouquinho, né? Só pra variar, né? Peraí. Deixa eu entrar aqui. Então, hoje nós vamos falar de vendas. Vendas. Baita de um assunto, hein? E nós vamos ter um baita de um convidado, né? E uma das etapas mais importantes aí do nosso setor, né? Ou de todos o setor, né? Acho que a gente teve um problema aí com a conexão do Guilherme. Chamar ele aqui de volta. Foi? Voltamos. Legal. Hoje a nossa ideia é falar sobre a ideia, né? Quando a gente começa lá na nossa pré-venda, né? Quando a gente aparece na internet para o nosso cliente ou quando vem com o arquiteto, nós fazemos todo um caminho ali de apresentar valor para esse cliente antes dele chegar até a nossa empresa, né? E depois nós fazemos um briefing com ele, um TPP, né? A gente descobre onde que é o imóvel, se já está pronto, se não está, o projeto se ele já tem, se é de arquiteto, se não é, qual que é a ideia, né, de investimento desse cliente, né, e tudo mais. E durante esse tempo nós vamos desenvolvendo esse projeto, né, para ele. Né? Então, nós sempre falamos ali da hora da pré-validação, que foi uma coisa que a gente colocou aqui na loja depois da imersão, e faz muito sentido, né? Onde você já vai conversando com esse cliente sobre esse projeto, trocando ideias, né? Montando já com ele, para que quando ele chegue na loja não fique aquela mexeção de projeto. Quando nós dois éramos projetistas, né, nós fazíamos isso, ficava às vezes 3, 4 horas com o cliente na mesa, né, Pedro? Cara, isso daí é um método, vamos chamar de um método, né? Porque, assim, facilitou muito ali para a gente quanto para o cliente. Porque ficava aquele desgaste, aquela colocação de módulo, tira módulo, aquela parada toda ali e acabava roubando um tempo desnecessário, né? E a gente não era tão assertivo. Então, quando hoje você faz aquele briefing bem feito, faz toda aquela etapa do funil, e você faz essa pré-validação, onde o cliente já consegue ali fazer o quê? Definir prateleiras, quantidade de gaveta, cabide, sapateira, todo esse interno, né, que eu acho que leva bastante, a gente consegue o quê? Que a gente vai falar um pouco mais para frente. Fazer uma apresentação muito melhor para ele, né, que hoje a gente tem a apresentação da empresa, e mais assertivo. O cliente ele fica ali, fica uma conversa mais tranquila, acaba levando o atendimento ali mais leve, né? Sim, senão acaba ficando muito cansativo, né? Então você fica mexendo no projeto, até você achar esse projeto, até acaba cansando um pouco nessa linha, né? Eu acho que a mudança de jogo aqui é a gente apresentar para o nosso cliente o processo antes do projeto, né? Então, assim, ele entender como que é feito esse imóvel, não perder tanto tempo assim em projeto, né? Porque projeto ele vem em toda loja, né? Toda loja vai sentar com ele, vai abrir o projeto, vai mexer, o Promob é igual para todo mundo, né? Diríamos assim, né? Agora muito parecido, né? Tudo muito parecido, né? Até a gente fala também de produto, né? Todo produto é muito parecido também, tirando alguns detalhes de outro. Mas quando você consegue ter tempo para apresentar o seu processo de trabalho, explicar a sua história, ali você consegue gerar valor antes de passar o preço, né? Isso. Acho que esse é o caminho por aí, né? Então, assim, fizemos a pré-validação, vamos agendar com esse cliente para vir para a loja. Já sabemos o projeto que ele quer, já sabemos o quanto ele quer investir, já sabemos de onde ele veio, para quanto que ele precisa desse imóvel pronto. Então, você já senta na mesa com várias cartas para você trabalhar, né? Aí começa a linha. O agendamento, né? Não sei como que você anda fazendo, aqui a gente faz aquela questão de sempre oferecer um café, um pão de queijo, para que o cliente escolha, para que ele se sinta
é realmente importante, né, em todo esse processo, né? Como que vocês estão fazendo aí, Pedro? Cara, hoje, vamos lá, a gente iniciou com esse processo de enquete, né? Ali uma mensagem, você cria uma enquete rapidinho ali no WhatsApp, onde você oferece ali um café, um suco, uma água, e deixa o cliente ali bem à vontade a escolher o que ele quer consumir na loja, né? Porém, não tivemos ali uma constância com isso, tá? Mas, assim, é mais aquela confirmação mesmo ainda pelo WhatsApp, ó, agendado seu cliente com o consultor tal, ainda tá meio que, vamos se considerar ali meio que genérico, né? Entendi. Não, aqui tem funcionado bem esse lance do café, tem mudado muito e muitos elogios, né, sobre esse processo. O cliente, quando você faz uma pré-validação interessante, ele já vai se sentindo importante nos processos, né, até chegar na tua venda, né. A venda não acontece só na hora do projeto, né. A venda ela acontece durante todo esse processo. Ele já vai enxergando o seu valor, o seu cuidado com ele desde o início, né? Desde todo o início do processo, né? Isso. A venda é onde muita gente se perde, né? A venda, Sim, ela não começa ali como eu posso falar, quando o cliente senta na mesa. Ela já começa ali na prospecção, né? com Então, da certeza. maneira que você já aborda esse cliente, analisa esse cliente, se é um cliente frio, se é um cliente morno, se é um cliente quente. Então, ali, dependendo do tratamento no início da conversa, já faz todo o game virar, né? Quando ele Entendi. senta na mesa, ele já senta ali meio que preparado para o que ele quer. Com certeza, né? Com certeza. Jonas está acompanhando aí, dá até medo agora de falar, viu, Jonas? O É, médico está na área, né? Luan também muito daqui a bom. pouco já vai entrar com a gente aqui. O cliente, quando chega na loja, né, nesse processo, quando você já começa pelo projeto, você entra muito em comparação, né? Em comparação com outras lojas, né? Quando você começa pelo processo, né? Quando você explica toda aquela apresentação que a gente faz, a história da loja, da onde a gente veio, para onde a gente vai, onde nós queremos ir, todo o nosso processo de atendimento com prazos bem definidos, né? Ali você começa a construir uma autoridade, né? Ainda mais na nossa linha de imóveis planejados, a autoridade ela faz toda a diferença, né, Pedro? Porque Sim. é o que é falado na imersão, né? O produto é mais ou menos é tudo igual, o Tudo café muito é bom, parecido, né? o pão de queijo é tudo muito parecido, só que o que é feito com isso faz toda a diferença, né? Então, quando você começa a apresentar valor antes dessa questão do preço, né? Acho que é aí que está o segredo, né? Porque o cliente, quando chega na loja, ele está doido para ver projeto e preço. Quando nós conseguimos segurar um pouco ele e apresentamos o que nós vamos entregar de verdade, que é além do produto, né, tem toda a questão de processo, mão de obra, que é serviço, né? Hoje o nosso ramo 80% é serviço, né? Ali você começa a construir uma linha de autoridade, né? Sim. Isso é muito importante, né? Porque, tipo assim, ali você já mostra para o cliente que o que ele está comprando com você, pelo menos na Cozinhas Bela Vista, a gente usa muito isso. A gente deixa bem claro para o cliente que o que ele está comprando não é 100% madeira, não é 100% MDF. Ali é uma fração, né? Ele compra Sim, ali 20% de matéria-prima, porém 80% de todo o processo da venda do móveis planejado é pessoas, né? E isso sim. muitas vezes não está claro para o cliente. Então, tem que ver lá que vai um cara medir, vai outra pessoa liberar, outra para fabricar, todo um processo, outro para entregar, montagem. Então, é muita gente envolvida, né? É. Não só Quando, madeira. quando o processo ele é bem apresentado, eu tenho percebido aqui que ele tem reduzido a objeção na mesa também. Então, Sim, assim, porque você já apresenta todo o processo, quando nós já vamos na parte de negociação, as objeções já não existem, né? Você traz tudo antes, você traz uma antecipação nesse processo, né? Então, em relação a tempo de entrega, em relação a produto mesmo, né? Quando você apresenta isso, né? Então, isso acaba gerando bastante valor nessa ideia, né? porque aí você já tira aquele fator preço, né? Quando Sim, você quebra tudo isso antes que o cliente ele comece a entender ter a percepção da onde ele está, com quem que ele está negociando, você acaba quebrando aquele item preço no final, que ele já sabe que vai gerar muito custo ali mesmo, né? legal. E quando o cliente ele entende como o processo funciona de verdade, ele entende o valor, né? Sim, No final, ele entende o porquê é cobrado o que é cobrado, né? Eu tenho conversado muito com os clientes sobre questões de profissionais, né? Hoje eu até atendi uma cliente aqui na loja, ela está passando por obra.
E ela falou a frase assim, como é difícil achar pedreiro e como pedreiro bom custa caro. Aí eu já falei, na hora, eu falei, e montador de móveis, no nosso caso, que não é marceneiro, é a mesma coisa. É muito difícil achar e os que a gente acha que é bom é caro. Agora, como que eu vou te vender com X preço entregando com a qualidade de mão de obra inferior, né? Não, a gente tem que ter um padrão para poder te entregar qualidade. Então bateu certinho hoje até isso que a gente Cara, estava muito, conversando. muito louco, né? É, Agora à tarde eu tive uma reuniãozinha com uma reunião com uma arquiteta, parceira, para discutir um projeto. E aí, cara, a mesma coisa. Tipo, a carência no mercado de mão de obra. O pessoal, cara, o que a gente tá, que acabamos discutindo, vai ter alguns pontos de LEDs na marcenaria, vai ter que puxar algumas tomadas, algumas coisas. E a cliente dela estava orçando em outras empresas e os caras lá faz assim, meu, isso aí a gente não faz. A gente monta lá, caixa e se precisar puxar alguma coisa do tipo. E aí eu parei assim, falei, poxa, você vê, hoje a gente fez um puta de um trampo na casa de um cara, depois eu até mando para você, puxando LED. O cara não você conseguiu. comentou mesmo que tinha que resolver umas Outra, questões sobre então, isso. tipo assim, a gente faz, aí você vê, cara, às vezes você se questiona, né? Será que a gente tá indo pro caminho certo? Será que é isso mesmo? Cara, todo dia vem uma prova que a gente tá caminhando pro caminho certo mesmo. É muito Sim, trabalho, é muita dedicação, é muito comprometimento com aquilo que você nem entrega, mas para quê? Pra gente deixar um legado, né? Eu vou sim, classificar isso como um legado, deixar um legado. Que, cara, é bacana, porque chega no final, pô, você vê a mensagem de agradecimento do cliente e fala, puta, valeu a pena. sim, sim. De fato, E quando nós apresentamos isso, o que nós entregamos, né? Que eu vou trazer de exemplo. Eu, por muito tempo, cara, a gente sempre entregou o mesmo padrão de qualidade que a gente entrega hoje. Porém, nós não apresentávamos isso para o cliente, né? A não ser que depois do preço, né? Quando você passava o orçamento, aí o cara falava, putz, mas lá na outra loja é metade do preço, ou é 70%. E aí eu começava, né? Eu tinha até uma pirâmide que eu desenhava aqui e eu falava, mas assim, a gente tem um processo, cara. A gente tem aqui a venda, depois a gente tem medição, tem tananana. Só que aí era uma justificativa danada. O cara já só tinha escutado o preço. O resto que eu falava para ele entrava aqui e saía por ali. é. Então, assim, hoje, quando a gente apresenta antes isso para o cliente, cara, no final a gente só recebe elogios, né? E ele entende realmente. Até o cliente que não compra, eu tenho clientes sinceros que falam assim, Guilherme, cara, meu momento de compra não é para esse valor. Eu preciso achar um valor menor, né? Então, por isso que eu não vou comprar com você nesse momento. Mas você pode ter certeza que o dia que eu for comprar alguma coisa mais permanente e eu tiver melhor financeiramente, eu vou com você. Então, assim, o cliente realmente ele entende o valor e o caminho, né? Ele está seguindo. É Isso é porque muito bacana. ali ele passa a entender também que a gente tem muita coisa para estar pagando antes da mercadoria dele chegar na casa dele, né? Então ali você tem que Com pagar certeza. consumir produto, você tem que pagar ferragem, comissões, montador, um monte de gente antes de chegar, né? Uhum. Na casa dele. Então ele acaba ficando mais transparente quando você faz essa apresentação do início até o final, né? E o que você acha que o cliente valoriza mais quando você explica o passo a passo do seu processo? O que você acha que ele foca mais ali antes? Que isso gera Ah, valor, não tem nem o que falar, né? O que gera valor, isso no seu processo todo, né? Mas o que você acha que ele foca mais hoje nessa ideia sua aí? cara, eu acho que assim, por muito tempo a gente não fazia isso, né? A gente Uhum. começou agora. Então hoje, quando a gente apresenta aí esse apresentação, o cliente ele entende que a gente não está cobrando só o desenho, tá? Ele entende ali, principalmente quando a gente mostra todas as etapas, todos os processos que a gente tem. Então isso acaba gerando o quê? Mais segurança para o cliente, tira aquela ansiedade. Putz, será que eu vou comprar? Será que eu vou receber? Será que vai ser tudo isso mesmo? Então isso daí muda tudo. Então o que eu posso resumir é que a gente passa a gerar o quê? Mais confiança para esse cliente. Legal, legal. A gente fica É, muito isso, viu? sim. Se você é lojista ou vendedor de planejado, projetista, está começando, já tem algum tempo, tiver alguma pergunta, manda para a gente aqui. Com certeza nós vamos tentar responder. Vamos pôr o Luan na jogada? Será que ele está Bora? aí? Bora lá? Bora. Vamos chamar ele aqui? O Luan, ele é o close da escola de planejados, então a gente conheceu ele lá e ele deu na primeira imersão, né, Pedro, uma aula sobre spin selling que Sensacional. explodiu nossa cabeça. Já li esse livro 3 vezes depois dessa aula, nunca tinha ouvido falar.
É um monstro. Olha ele aí. E aí? Bem-vindo. Que isso, rapaz? Que honra, que honra. Vocês E estão bem, aí? não? Graças Ótimo, a Deus. melhor agora. E a viagem, Que foi bem? massa. Foi bem, graças a Deus, cara. Chegamos aqui na Bahia, Ah, na Bahia. aí você tá no lugar bom, hein? Lugar bom, calor arretado aqui, cara. Mas Sério? tá gostoso. E a família? É. Aqui é um sol pra cada um. 40 graus na sombra aqui, pô. Eita, nós. Ô, Vai Luan, pegar uma praia Firme, aí ou tá firme. mais no interior? Cara, eu tô no interiorzão, Gui. Uma cidade chamada Itapetinga, cara. Ah, legal, Mais próximo, assim, que é conhecido, Vitória da Conquista e Ilhéus. Tô entre Vitória da legal, Conquista e Ilhéus. legal, legal. Tamo aqui. E aí, bora arrebentar, não? Bora privilégio, lá. hein, Luan? Eu tô mais aprendendo aqui do que... Eu Ah, acho que eu vou mais aprender do que ensinar, né? tá bom, né? Cara, Tá tirar uns bom, né? minutinhos das férias para poder dar uma atenção aqui pra É. gente. Estamos com moral, hein, Guilherme? Que isso, Primeiro cara. Você é é... uma honra, Luan, ter você com a gente aqui, cara. Você que tem nos ensinado tanto na escola, que nem eu tava falando pro Pedro, até antes de você entrar, você deu uma aula de spin selling lá que explodiu minha cabeça. Quando eu saí de é, lá, eu trouxe aqui para os meninos das vendas aqui da loja, tentei meio que explicar, dei um livro para cada um e falei, vamos ler sobre isso aqui, que é show, né, Luan? O legal, conhecimento cara. muda, né, cara? O conhecimento muda, né? Justamente, cara. Eu acredito o seguinte, cara, pra gente já dando uma startada aqui, a pessoa que trabalha com vendas, comercial, e ela não se dispõe a aprender a estudar diariamente, ela tá literalmente no lugar errado, cara. Literalmente escolheu a função errada. E eu acredito muito nisso, sabe, cara? Porque quando você entende que vendas, ela realmente é uma mola propulsora para mudar a vida das pessoas, você primeiramente vai querer mudar a sua, cara. E depois você vai mudar o do outro. Mas como é que você vai mudar o do outro se você não mudou a sua ainda? Não faz sentido, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. A gente aprende direto aí com o próprio Jonas, também é nosso mentor. E nós precisamos ser uma empresa de educação, mas a educação também parte do nosso CPF, de ter uma iniciativa de buscar conhecimento, independentemente da área que você trabalha com vendas, você precisa estudar, cara. Então, eu acredito muito nisso, cara. Acho que vocês, justamente, são frutos disso, né? Vocês vieram aí, momentos diferentes de empresa, na mesma pegada de crescimento, queriam algo diferente. Hoje, o resultado foi fruto dessa decisão que vocês tomaram, cara. E uma das molas propulsoras foi, literalmente, vendas, né? Então, eu Com acredito muito certeza. nisso, E de por muito fato. tempo foi criada uma lenda que a pessoa que não estudava ia vender, né, Luan? Então, tipo assim, você não estudou para nada na tua vida, então, pra você sustentar a tua família, você tem que vender, né? E hoje eu acho que é um pouco ao contrário, né, cara? Hoje, se você vende, vixe, o que você tem de opções para você aprender, de cursos, de mentorias, de livros, é infinito, né, as possibilidades, né, Luan? Justamente, cara, ó. Tem um amigo nosso que tá na live aqui, amigo montador. Vou dar um exemplo dele aqui agora que eu vi a mensagem. Se precisar de montadores, conte com um amigo Comigo. montador. Ou seja, esse cara tá se vendendo aqui agora, cara. Que bom. Gostei pra caraca do pitch dele, entendeu? Então, ou Legal. seja, ele tá diante de dois empresários, né, referência no mercado, o Pedro e o Gui. Ele acabou agora de fazer uma venda aqui. Então, o que é isso, cara? A gente entende que a todo momento a gente está se vendendo. Vamos falar do nosso amigo Pedro aqui, né, não, Gui? Pô, o homem agora tá com brand, cara. Que esquece, amigo. Tem que aumentar o Outro ticket médio, nível, né, cara? Outro entendeu? nível. Então, ou seja, a comunicação do cara ela se tornou uma comunicação diferente que, para quem tá lá de fora, viu antes ou depois, ou para quem tá vindo a primeira vez, existe uma percepção de valor. Esse cara, ele é diferente. A empresa desse cara é diferente. A reunião com ele não é só uma reunião de venda. Ela é uma reunião de consultoria, cara. Então, isso é muito importante, não? E um ponto importante, né, cara, que você falou agora sobre escola. Na escola, cara, a faculdade, você não... os professores não te ensinam a vender. E aí você entra dentro do sistema, meu irmão, que você é literalmente refém desse sistema. Já pensou se toda escola, cara, toda faculdade tivesse uma matéria de vendas, empreendedorismo, comunicação? Olha, pensa o seguinte, imagina como é que o Brasil está. Só que o brasileiro, ele é muito massa, cara. Ele é um cara, o brasileiro ele tem que tirar o chapéu, porque ele é inova, ele vai para cima. Geralmente, grande parte dos negócios começa de maneira informal. E quando você começa de maneira informal, você vai sofrer um pouco mais no início. Você vai ter que realmente botar a cara. Você vai querer vender de qualquer jeito, sem estratégia, sem técnica. Só que isso lá na ponta, vai chegar uma fase que esse cara vai precisar entender. Poxa, eu tô indo agora para outro nível, tô indo para outra fase. Eu preciso aprender ferramentas diferentes. Eu preciso aprender coisas diferentes sobre vendas.
Então, eu amo o Brasil por causa disso, cara. Porque tem várias oportunidades para quem se disponibiliza, de fato, a entrada nesse mundo das vendas, que é maravilhoso demais. Sou apaixonado. O brasileiro, ele já nasce meio vendedor, né, Luan? O brasileiro, ele já nasce meio que se virando, né? Até na resposta Yes, cara. rápida, ele já é meio vendedor. Luan, a primeira pergunta que eu acho que eu deixei anotada aqui para te fazer, cara. Qual que é a diferença de um vendedor que vende por instinto de um vendedor que vende por técnica, cara? Eu falo e pergunto isso Caraca. porque por muito tempo nós vendemos por instinto, eu e o Pedro, né? Então a gente sempre aquele instinto de vendedor, vendo os Yes. nossos pais, nossos tios, vendendo móveis, né? Todo aquele processo todo muito bom. Só que qual que é, você vê hoje a diferença de só instinto e para o vendedor que consegue conciliar, né? A técnica e o instinto nesse processo aí. O que você Legal. tá Essa aí disso? você foi no chat GPT, né? Com Essa aí você foi no chat certeza. GPT. Vou Ó, pegar ele. é o seguinte, a gente tá com 16 pessoas aqui na live. Você tá assistindo essa live aí, vocês perceberam que esse conteúdo é relevante. O que você vai fazer agora? Você vai enviar esse conteúdo para 10 pessoas. Porque não vai ser uma resposta Entendi. rasa, cara. Aqui não é natação, aqui é mergulho. Então, o que você vai fazer? Pega esse aviãozinho que tá do seu lado direito aí. Isso é coisa de segundos. Manda para 10 pessoas que precisam estar nessa live aqui para poder com esses caras aqui. Beleza? Acabei de fazer uma venda aqui agora. Eu chamo CTA. Ou seja, eu gosto de transbordar tanto, cara, porque isso faz parte do nosso cotidiano. Não faz sentido a gente falar só para 15 pessoas. As que tiver aqui, as guias, elas vão ouvir. Mas o que eu fiz aqui agora? Eu criei uma oportunidade para que mais pessoas tivessem a oportunidade de escutar o nosso bate-papo. Então, ou seja, é uma modalidade de venda, isso é um CTA, chamando você para ter uma ação. O Gui, na minha concepção, cara, qual é a diferença? O cara que ele vende por instinto, geralmente ele tem a tendência a sempre olhar para o bolso do cliente. É um cara que ele vê, eu acho que isso aí compra, eu acho que isso aí não compra. O nosso cérebro já é programado para julgar as pessoas inconscientemente. Só que aí, esse cara ele já tem esse pré-julgamento. Até aqui, normal. Só que o que eu acredito? O instinto, cara, você fica literalmente sem previsibilidade. Você fica nadando no mar e você nunca vai encontrar margem. Porque você sempre fica adaptado de se mover no instinto. Esse cara que vende por instinto, ele não entende possivelmente indicadores. Ele não sabe na ponta da língua dele qual é a taxa de conversão dele. Ele não sabe, por exemplo, quem foi o cliente que ele atendeu há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Então esse cara, ele vive na sorte, porque o instinto geralmente é isso. Luan, às vezes o nosso instinto, ele costuma falhar, dá certo? Cara, às vezes costuma. Mas eu preciso seguir um processo para, de fato, entender se eu estou realmente com o instinto ou com o faro correto ou não. Eu fico preocupado com esse tipo de vendedor, principalmente nos tempos de hoje. Não tem como sobreviver, cara. E aí você pega muita gente antiga, poxa, cara, 5 anos de mercado, de vendedor, representante, 10 anos, 30 anos, 4 anos, 50 anos. E você vai perceber, cara, que essa pessoa ela não faz isso mais por prazer. Ela faz no automático. E aí, o cara que ele vive debaixo do instinto, ele sempre vai fazer no automático. Eu acredito que a sua empresa, que a empresa do Pedro não quer viver no modo automático. Com certeza. Até quando... Pode continuar. Esse é o primeiro ponto. Segundo Uhum. ponto, o cara que ele entende de técnica, cara, ele vai utilizar a técnica como ferramenta de trabalho, não como algo monótono. Você pode perceber, às vezes você conversa, eu amo ver técnicas, principalmente quando eu gosto de ser atendido, etc, eu fico analisando o atendimento. Eu acho massa as técnicas. Só que, cara, quando você aprende a técnica, é um sinal que você aprendeu sobre pessoas. A técnica, ela sempre vai estar ligada a pessoas. Essa é a diferença, cara. O cara que tem técnica, o cara que é organizado, o cara que ele entende sobre previsibilidade, o cara que ele compra, por exemplo, a meta de vocês esse ano, que é uma meta super agressiva, e vai bater, vai superar. O time tem que estar ligado nisso, cara, principalmente o time comercial. Então, o cara que ele trabalha diante do instinto e o cara que ele trabalha realmente com técnica, cara, essa é a diferença. O cara técnico, ele sempre vai entender uma coisa. Não consegui fechar essa venda, cara. Só que eu consegui e apliquei o processo de ponta a ponta. O cara que tá no instinto, não. Próximo. E aí ele não entende números, ele não entende a taxa de conversão. E, consequentemente, esse cara não faz dinheiro com vendas. E ele acaba vivendo o serrote, né, que a gente fala, né? Então, assim, existe muita coisa de automóvel planejado sobre essa linha de serrote. Um mês bom, um mês ruim, um mês bom, um mês ruim.
Quando você consegue pôr técnica desde da pré-venda nossa, né? Então você consegue ter consegue prever tudo que vai acontecer nesse processo aí, né? Então acho que E é isso que tá isso. uma grande diferença, né? E o cara Então, que é técnico, ele entende sobre previsibilidade, cara. Ele entende que, por exemplo, que tem 4 meses no ano que é muito bom. E esse cara, até emocionalmente e financeiramente, ele se programa. Ele nunca é muito pego de desespero. surpresa. O cara que ele é técnico, cara, ele nunca é pego de surpresa. Ele tem plano A, plano B, plano C. É um cara que, consequentemente, também, ele tem um nível de cognição, de inteligência emocional fora da curva. Você pode ver esse cara triste, mas você não vai ver ele abatido. Ele sabe que tem a próxima fase, ele sabe que tem a próxima etapa. Já o cara que é no instinto, não, cara. Para ele, tanto faz, tanto fez, e ele trata o cliente como só mais um. E aí não faz sentido, né, amigo? Com Tem prazo certeza. de validade. Ô Pedro, você lembra uma conversa que a gente teve antes da primeira imersão? Nós fomos até com a Bruna, né? Sua esposa, Jaque, sobre processo de venda, né? No nosso ramo do planejado, né? Sobre um método de venda, né? A Bruna ainda até perguntou: você já tem um método lá? Eu falei: o vendedor faz mais ou menos o que eu faço, né? Então, assim, mas Uhum. não tinha um esqueleto, né? Uma Algo linha, né? muito vago, né? É, muito Ô, vago. Luan, aproveitando esse gancho aí, eu tinha preparado uma pergunta para você e já vou fazer aí, que aí já aproveita que eu acho que meio vai. Boa. Que acontece? A gente sabe que existe um caminho antes de qualquer venda acontecer, né? Yes. E aqui na Cozinhas Bela Vista a gente entende que até acabei de falar, falei antes aí, que a venda ela começa não ali no projeto, mas ela começa ali na prospecção, na qualificação do cliente, no brief bem feito. E antes da gente colocar tudo isso em prática, chegava muitas vezes o cliente para o vendedor sem essas informações importantes. E isso impactava muito diretamente no meu resultado, tá? Uhum. Agora, pegando a sua experiência aí como closer, líder de venda, qual seria o maior erro que uma empresa comete na fase de pré-venda e na qualificação do cliente? E o que muda na taxa de conversão quando essa etapa ela é bem estruturada antes de chegar para o vendedor? Legal. Cara, eu tô estudando muito sobre pré-venda. Esse mês de janeiro eu comecei a estudar bastante, porque como a gente tem uma operação que ela é digital, mas ela serve para qualquer modelo de negócio, tá? Tem uma técnica, cara, não sei se você já ouviu falar, que chama BUD. Essa técnica BUD, ela é basicamente as perguntas que o pré-vendedor ou que o vendedor, se ele fizer o processo de ponta a ponta, precisa saber do cliente. Uma das, né? A gente tem um TPP que você já conhece, mas o BUD ele é muito importante. O B significa budget. O A significa autoridade. O N significa necessidade. E o T de timing, de tempo. Eu não gosto de colocar ela no caso, em seguida, porque, pô, imagina você chegar para o cliente, quanto você quer investir? Eu gosto de brincar. Por exemplo, o A, que é autoridade. Além de você, cara, para poder fechar esse projeto, a sua esposa também ela acaba influenciando junto com você na decisão? Primeira pergunta. Você já fazem isso? Então, por exemplo, necessidade, cara, eu preciso entender a real necessidade desse cara. Porque se eu não entender o ponto de partida de necessidade, eu com certeza vou gastar meu tempo com esse cara. E esse cara talvez vai querer saber só sobre preço. Uma coisa também, cara, que eu defendo muito, que é o seguinte, que é o T de tempo. Você já parou para pensar que você pode atender o cliente certo no time errado? É super normal isso no mercado. Sim. O que não pode é se tornar uma rotina e meu vendedor é abraçar essa fala. E aí, o que a gente faz, cara? Pô, atendi o cliente certo no time errado. Aí eu preciso ser um cara estratégico para poder manter um follow-up de maneira estratégica para esse cara não esquecer de mim. Esse é o primeiro ponto. Se o cara aplica o budget, cara, entender o budget desse cliente, se ele é autoridade para tomar decisão, se ele tem realmente a necessidade e se ele está no time, já é um critério surreal para você poder qualificar esse cara. Erro da galera de hoje, cara. Qualquer mercado, qualquer segmento, o cara já quer empurrar preço, já quer empurrar condição de pagamento, já quer trazer para a loja que nem o louco, já quer oferecer coisa que não tem nada a ver com o que o cara quer. E aí não faz sentido, cara. Sacou? Principalmente vocês estão nessa fase agora de um reposicionamento, vocês vão perceber que o cara que tem dinheiro, o cliente ideal de vocês, o que ele tá menos preocupado, cara, é em pagar. Ele quer entender, de fato, o que vocês entregam a mais de diferencial no mercado.
E aí, eu como vendedor preciso entender que a minha empresa está passando por esse processo de rebranding. Preciso entender que o meu nível de cliente agora é outro cara, o comportamento dele é diferente, o lugar que esse cara frequenta é diferente. Eu tenho uma parada comigo, cara, meu solar, depois um dia eu vou abrir para vocês. Quando eu sei que o cara é qualificado para estar na imersão, para estar no master, cara, eu vou com esse cara até o fim. Eu já cheguei e ligar na loja do cara. Busquei no Google, deixa eu ver onde é a loja desse cara, eu vou ligar. Sacou? Ou seja, eu sei que esse cara é bastante corrido. Um insight para você que trabalha com vendas, cara. A pessoa que ela tem dinheiro rica, ela não tem tempo para ficar te respondendo no WhatsApp, pô. Isso representa um indicador que esse cara é ainda mais qualificado. Só que eu preciso entrar em contato com esse cara no meu follow, principalmente se estiver na fase de pré-qualificação, de maneira estratégica. Eu preciso descobrir coisas desse cara que faz sentido ele me dar pelo menos 5 minutos de atenção. Então, qual que é o grande erro da galera? Julgar. Pela uma foto, esquecer esse cara lá no pipeline dele, já era, nunca mais ter contato, sacou? Então, isso é um ponto importante, mano. O cliente poder qualificado, cara, eu entendi uma coisa, eu vou com esse cara até o fim. Eu vou com esse cara até o fim. Aí, a gente escutar uma coisa dele, ou se sim ou se não. Sim. Em algum momento esse cara vai dizer sim ou se não. Só que eu preciso fazer um trabalho diferenciado com esse cara e perseguir ele até o fim. E isso é rotina, cara. Isso é rotina. Por isso que é muito bom ter um CRM estruturado, realmente ter um time que entenda esse processo, porque a médio e longo prazo, uma hora esse cara vai fechar. E aí, isso é parte do ser humano, tá? O pré-vendedor, o vendedor faz parte ponta a ponta. Pô, e aí eu tenho estratégia de marketing, que eu posso bater na porta desse cara. Cara, eu posso pegar o endereço desse cara, mandar um brinde para ele. Pô, eu posso ver o lugar que esse cara frequenta, ir até ele. Então, assim, mano, o que eu entendi, velho? A galera de hoje, os vendedores estão muito Nutella. Desculpa a expressão. Mas os caras não querem, cara, ir pra cima fazer o negócio acontecer, velho. Vocês estão ouvindo de um cara que o Pedrão deve conhecer, acho que o Gui também, que veio da feirinha da madrugada, amigo. E saía 2 horas da manhã, era tipo assim, ou eu vendia ou eu não comia, velho. Então você imagina, mano, você saiu com um saco de roupa atrás, de tricô. Era skin day game, velho. Mano, se tu não vender, você não vai comer, velho. Loucura, né? Então, ou Vendendo um seja, almoço para comer a janta. eu tinha que fazer acontecer, velho. Só que hoje não, pô. Aí, pô, vocês têm estrutura, você dá uma funcionário pro cara, você dá um café pro cara. O cara tem 13º, 14º, premiação, computador para trabalhar. O cara tá na empresa top. E aí ele fica esperando, entendeu? Eu não É, acredito nisso, cara. Se você quiser ser um vendedor, se quiser se diferenciar no mercado, ele tem que fazer aquilo que ninguém tá fazendo. eu acho que hoje, para você conseguir que um vendedor faça uma ligação, meu amigo, é suado, né, Pedro? Não vou nem falar nada. É. É, É a gente conversou difícil. agora à tarde, né? É. Ô, A deixa gente eu falar um conversou negócio pra agora à vocês, tarde. cara. E aí eu vou falar com um cara que eu também passei por isso. Você sabia que grande parte das pessoas não gosta de ligar porque ela tem uma crença de rejeição? Pode ser? Todo mundo, cara, que já recebeu um não de alguém um dia, principalmente se for autoridade, pai, mãe, professor, e a pessoa ela ficou tão retraída que ela não consegue, cara, fazer uma ligação. Porque ela tem medo de ouvir o não do cliente. Mas não é o não sobre não comprar. É o não pelo fato da pessoa não atender. Isso aqui, cara, é a primeira aula que eu entrego para a galera da minha formação. Você tem que buscar ao fundo já que você um dia foi rejeitado, porque isso vai impactar literalmente seu resultado. Olha que louco isso. Aí você Sim. pode ter um baita de um vendedor na sua loja, e aí, se esse cara já foi rejeitado um dia, velho, principalmente por uma autoridade, estou falando de uma figura paterna, Uhum. principalmente, esse cara ele vai ter medo de olhar, tipo assim, pô, no rosto de vocês dois, caras bonitão, cara fechada, mas são uns caras legais, abre o sorriso quando é pra rir. Pô, velho, não vou ir um pouco mais além, porque um dia eu fui rejeitado, e eu não quero ouvir, não. Eu quero ficar no meu cantinho, entendeu? E tem Olha muito que louco vendedor, isso. e tem muito vendedor também que leva muito pro pessoal, né, Luan? A pessoa não querer comprar um produto que você está vendendo, não é que ele não odeia você, né? Mas tem muito vendedor que sente isso como pessoal, né, cara? Yes, cara. E Aí, dói, né? aí dói, amigo. Eu, por exemplo, eu tinha esse problema, cara. Eu tinha esse problema. Tipo assim, o cara não comprava de mim, véio, eu ficava bravo com ele, já queria bater de frente com o cara. Eu falei, cara, tô todo errado, bicho.
o negócio é bom, o cara falou que precisa, vai ajudar o cara diz não, e às vezes o cara tira onda ainda, entendeu? O preço E eu bateu lá o orçamento do cara e o cara não fecha ainda. falei, caraca, mas depois, pô, você tem que trabalhar essa inteligência emocional, porque, tipo assim, É. cara, eu sou um cara muito, eu consigo ser um cara tranquilo, mas só que na hora de ser agressivo eu vou pra cima, entendeu? E aí, obviamente, a agressividade tem que ser com estratégia e com técnica. Então, Sim. é loucura isso, cara, é loucura. É, Uma até coisa essa que linha. você... Pode falar, Pedro, desculpa. Pode falar aí, Gui. Eu ia Não, só dar umas... eu ia sair do assunto. Até essa questão, por exemplo, de agressividade, cara. Que dica que você dá? Até foi uma pergunta que eu fiz pro Jonas numa das imersões. Como você ser incisivo, né, para um fechamento de contrato, às vezes um fechamento na mesa, sem você passar a linha, cara. Que dica que você dá para isso aí? Às vezes eu me perco um pouco nisso, sabe? Às vezes Aham. você é bonzinho demais ou às vezes você força demais, sabe? Tem aquela linha que você tem que achar. Que dica que você dá sobre isso pra gente aí, cara? Cara, vocês perceberam aí as mudanças que a gente fez nas últimas imersões? E aí você viu que lá no formulário tem o quanto o cara pode investir de budget, certo? Para entrar Uhum. lá na nossa jornada. E ele colocou aquilo. Ninguém foi lá e colocou para ele. Uhum. Você já aplicou o ITPP, cara, você já tem mais ou menos ideia de quanto que o cara pode investir, quanto que ele quer pagar. Irmão, eu sou muito sincero, cara. Vou dar exemplo aqui na prática. Ô Pedro, na nossa conversa aqui, tá, há uns dias atrás, você falou para mim que seu orçamento era entre 30 e 40 mil. O que que mudou de lá para cá? Vou até anotar. Cara, Silêncio no baile. Porque às vezes a gente quer perguntar ao cara e a gente quer dar resposta pro cara. Você quer ver se o vendedor, cara, ele entende pelo menos um pouquinho de técnica? É quando ele pergunta já dando a resposta. Você tem que perguntar e ficar em silêncio, cara. Assim como a gente aprende sobre preço. O que é ser agressivo? No meu modo de ver, é ser um cara agressivo fazendo perguntas e fazendo o cliente responder essas perguntas, não responder para ele. Se você falou para mim, cara, que seu budget está entre 30 e 40 mil, seu projeto deu 35 à vista, 40 parcelado, o que mudou da semana que a gente iniciou nossa conversa até hoje no fechamento? Só para mim entender. É E eu boa, dou uma hein? risadinha, eu dou uma risadinha ainda, entendeu? Que eu gosto de dar uma risada. Aí o Essa cara é vai boa, hein? começar a puxar, entendeu? Caraca, velho. O que mudou? Cara, pode ser várias coisas, cara. Pode ter imprevisto. Às vezes o cara ele não tá com a grana para poder pagar, ele quer dar um migué, e aí entra no processo de negociação. Cara, você vai dar entrada depois de passar o restante. Entendeu? Então, a partir do momento que o cara senta na minha frente, ele coloca lá, cara, eu tô disposto a investir isso aqui. Eu pergunto, cara, várias agora eu perguntei. Não, porque você colocou aqui, cara, inclusive você investiu o seu tempo para você responder isso aqui, entendeu? Cara, seu tempo para mim é muito valioso. Seu tempo, ele é muito mais valioso que seu dinheiro. Eu não estou preocupado com seu dinheiro. Tô escrevendo aqui, Então, viu? essa é a perguntinha, pai. E aí, cara, eu não gosto muito de usar, mas dependendo dos casos, tem alguns clientes que você dá para usar. Por exemplo, quando você rejeita o cara, e aí você fala assim, cara, então beleza, vamos tomar um café e ser amigo, e inclusive eu posso indicar outra loja para você fazer seu projeto. Sai fora de cena. Cara, tem que ter peito. Eu já fiz isso várias vezes. Já, por exemplo, já dei concorrentes meus, pessoas que trabalham a mesma coisa que eu faço. Cara, compra com o fulano que é mais barato. Eu faço isso. E vamos ser amigos, pô. Você tem meu contato, vamos trocar ideia. Aí o cara, então vai ficar sem jeito, entendeu? Aí depois você vai ver que ele vai voltar pra conversa. Aí você dá um bug na cabeça dele. Cara, o que aconteceu? Você falou pra mim que o investimento era esse aqui, mas agora mudou. Joga real o que tá acontecendo. Sacou? Você tira o cara de cena, você rejeita ele. Fala que vai ser brother e vai convidar ele pra vir na loja. Como assim, velho? É, Aí o cara tem que ter peito. é. Sacou? Ou ele vai ter que jogar limpo, né? Qual é o ponto? Não, o ponto é que eu não gostei disso, o ponto é que eu tive isso em tal lugar, e aí você consegue tirar dele o que tá sendo a trava, né? O que tá sendo o É muro, isso, né? cara. Da, A da primeira negociação. objeção nunca é verdadeira. Nunca é verdadeira. Sempre tem algo por trás, entendeu? E isso é ser agressivo. Você perguntar ao cara de maneira, cara, o cada. poética, afirmando algo que ele mesmo declarou.
ou escreveu. Aí ele entra ele, tipo assim, entra no gatilho da incoerência. Cara, realmente eu falei isso. Aí o cara começa a se por dentro, caraca, velho, realmente eu falei. Sacou? Muito bom, muito bom. Só isso aí já Isso aí valeu é a uma imersão aula. já. Que Ô, isso, pô, Luan, vocês são... dá uma dica simples que alguém que está vendo a gente aí já consegue aplicar na próxima venda. O que você daria de uma dica, um norte aí pro pessoal? Cara, uma dica que eu daria, velho, estuda o seu cliente, cara. Mas estuda esse cara ao ponto de você descobrir coisas dele que nem ele sabia. Por exemplo, vasculha o LinkedIn desse cara. Cara, busca saber o que esse cara gosta. Esse cara tem que sentar com você numa negociação, principalmente para estação em projeto. Ele precisa saber que você estudou sobre ele. Só que além de estudar, você se preocupou com ele. Toda vez que vai estudar um cliente, cara, e eu não tô falando de negociação não, tá? Tô falando de estudar o cliente é o seguinte, é eu olhar para esse cara, ver o que ele gosta, ver o que faz sentido para o momento de vida dele, e eu me conectar com esse cara de maneira genuína sobre isso. Já era, cara. Isso aí, para mim, não tem preço. E aí, o cara, quando ele é bom, já aconteceu com vocês, cara, é o seguinte, o cara, o vendedor, quando ele é bom, o próprio cliente reconhece que ele é bom, cara. E isso é massa demais. Se você tem esse tipo de vendedor na sua loja, ou se algum deles estiver aqui, anotem isso. Se o cliente reconhecer que você é um bom vendedor, você está no caminho certo. Não é o patrão que tem que reconhecer, não. É o cliente. Isso mostra que você fez um trabalho fora da curva, por isso que esse cara comprou com você. Eu gosto de estudar, cara, todos os meus clientes. Eu invisto tempo, 5 a 10 minutos, para buscar o que esse cara gosta, o que esse cara faz, onde é que esse cara tá. Esses dias eu fiz um follow-up com o cara, ele tava até na imersão, até brinquei com ele. O cara não me respondia, bicho. O cara não respondia. Só que eu lembrei na conversa com ele que ele tinha ido pra China. Olha que simples isso aqui, pô. Ele foi pra China. Aí eu peguei lá no Instagram, no WhatsApp, fui lá nas bandeirinhas do WhatsApp, mandei, puf, a bandeira da China. O que aconteceu? Imediatamente o cara me respondeu. Na hora que respondeu, puf, liguei. Tá certo. Aí, ou seja, por causa de uma coisa simples, de uma insistência barra com técnica, o cara conseguiu vir para nossa imersão. Luan, foi só isso? Não. Pô, o cara é ocupado, velho. E aí, lembra que eu falei no início? O cara é ocupado, esse cara demonstra o sinal que esse cara é qualificado. Porque o cara é empresário, o cara tá ocupado, o cara tá fazendo as coisas acontecer. Não é um desocupado da vida. Então, esse cara, vocês têm que passar pro time. Esse cara aí é o cara que a gente quer buscar ele de alguma forma. Que esse Esse é cara o caminho possivelmente certo. pode ser o perfil da minha marca. É isso, irmão. E Luan, uma dor que a gente tem nesse ramo de planejado, e se a gente conversa com a galera do Master, só vai se replicando, né, cara? Às vezes a gente fala assim, Uhum. quando a gente tá na loja, quando a gente senta na mesa, vende. Quando não, é mais difícil de vender ou acaba não vendendo. Essa dependência, né, que tem da gente ter que estar junto, cara. Que dica que você consegue dar pra gente que tem equipe, sabe, de vendas, para esse treinamento, o que passar, por onde começar esse tipo de treinamento? O que você passa pra gente Massa. aí? Cara, tem um negócio que chama roleplay, mano. Campo de batalha. Chama esses caras, manda um vender pro outro. Se eu sei que vender pro dono não é tão fácil, né? Mas roleplay. Bota isso na agenda de vocês, cara. Faz o roleplay com esses caras. Não lembro pra quem foi aluna do Márcio, cara. A gente fez um individual com ela. Ele tá com esse BO. Passe duas tarefas. Faz o roleplay entre os vendedores, tá? Se der, documente isso. Se tiver o cloud para poder documentar as fases da venda, as objeções. Cara, cenário ideal. E segunda coisa, cara, façam estudo de caso. O que é estudo de caso? A melhor venda que vocês já tiveram, pega essas vendas que, no caso, o time fez e estude ponta a ponta como é que essa venda foi fechada. Vou explicar para vocês por que é bom fazer isso. Porque às vezes o cara,
ele tá passando por uma situação difícil, cara, pô, emocionalmente, pessoalmente. E o que eu costumo fazer? Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que um dia elas conseguiram, cara. É até uma forma de motivar sem ser um pateta, tá ligado? Aqueles papinho motivacional. Cara, sempre aquela venda que você fez, por exemplo, cara, por exemplo, eu lembro direto como é que foi a venda de vocês. E eu preciso relembrar isso pra mim, tá ligado? O Alex estava junto comigo na call, pô, o Gui entrou com a Jaque. Desconto não vou te dar, mas se você indicar um cliente, eu te ajudo. Liguei, Pedrão, vocês fecharam. Eu lembro disso. E hoje, onde é que vocês estão aí? Onde é que vocês estão, né? Dentro da empresa. Então, ou seja, eu sempre gosto de lembrar, cara, as pessoas que elas um dia elas conseguiram. Porque isso meio que dá um combustível pra elas, mano. Às vezes, você pegar isso aí 1 horinha por dia, cara, fazer um roleplay. Fulano, vamos estudar essa venda aqui, ó. Cadê o gerentão? Pega o gerente, cara, estuda essa venda aqui com esse vendedor, cara. Lembra desse cara que ele é bom. Lembra que ele já conseguiu um dia. E às vezes o cara não precisa nem de papo técnico, cara. A parte técnica que você vai consertar lá no roleplay. Simulando, entendeu? Simulando mesmo. Vocês têm loja física, cara. Isso é bom pra caraca. Ou quando eu era gerente de loja da Polo mano, eu fazia loucura na loja. Principalmente quando a loja tava parada. Ah, tá todo mundo parado? Tá cliente não? Bora, veja um pro outro aí. Pega a calça no estoque, vamos descer, dobrar, fazer um movimento, vai pra porta da loja, vai fazer o puxadinho. Mano, peguei a malandragem do Brás. Não vou colocar dentro da loja, velho. O que muda? Entendeu? Então, ou seja, o vendedor precisa estar em movimento, cara. E uma das formas de você não deixar esse cara ocioso, até para ele não pensar besteira sobre ele mesmo, sobre a empresa, rotina de roleplay, estudo de caso, clientes que já deram muito certo. E o cara que não deu muito certo, analisa também. Mas eu sempre gosto de conversar pelo positivo, cara. Analisa as vendas que deram certo. Onde é que foi que a ponto-chave que essa venda virou? Como é que foi na negociação, no WhatsApp, por ligação? E aí esquece, amigo. Esse cara, ele entra de um ciclo de treinamento, cara, que todo dia, ou toda vez que ele aplicar, implementarem, esse cara vai, pô, eu lembrei disso aqui. Isso aqui eu aprendi nesse roleplay. Eu aprendi com o meu gerente. Eu aprendi com a vendedora X. Então isso é muito massa, cara. Eu sinto falta do chão de loja por causa disso, cara. Era massa demais, pô. Imagina. Rapaz, essas dicas suas aí já. Já tinha que voltar para imersão, Pedro. Pagar mal a imersão. Não, eu acho que é. Pega o É gerente apenas... de vocês. O gerente que você está aqui, velho? Hã? O gerente que vocês estão online aí? É só se tiver o do Não, Pedro. o meu não tá, não. Tá. Tá o filho dele. Mas beleza, eu vou passar uma tarefa aqui pra eles, mas... Não, mas já passou pra gente passar pra eles, velho. É. É o mais importante. Cara, pega esses caras, mano, e pede pra ficar uma semana com cada vendedor, principalmente os vendedores que não estiverem performando. Show. Sacou? Show. Isso é importante, cara. Isso não só melhora a taxa de conversão, e como você perguntou, mas melhora a performance do cara como pessoa, cara. O cara chega mais daquele jeito na loja, entendeu? O cara vai chegar daquele jeito, o cara vai começar a fazer coisa que ele não estava habituado a fazer. É por isso que a gente não consegue falar de técnica sem a gente não ajustar o comportamento. Porque a técnica é de boa, cara. É tranquila, entendeu? É 30% do processo. A parte comportamental, rotina, que é o que vira a chave, irmão. E eu vou te falar, às vezes na cabeça do empresário que está resolvendo pepino o tempo todo, e é montagem, é todo o processo que você conhece muito bem, nós conhecemos. Às vezes a gente acha que tem que chegar já no vendedor já esculachando. Como é que você não vende? Como é que você não fez desse jeito? Como é que é o atendimento? E o caminho, Pedro, é totalmente ao contrário, né, cara? Quando a gente escuta quem sabe. É relembrar, né? É relembrar o que já deu certo, como que dá certo, né? Cara, é muito simples. Vocês lembram como é que vocês começaram a empresa de vocês? Lembro. Foi fácil? Sofrido. É isso, cara. Vendendo de dia, montando à noite, liberando de madrugada. É isso, cara. Ó, eu tive um mentor, cara, que uma vez ele falou uma frase pra mim que deu uma bugada na minha cabeça. Ele falou assim, cara, vendas é um ato de amor, pô. Só que a pergunta é, a gente nasceu amando? Não. Você aprendeu a amar, pô. É, ele fez a pergunta e eu refleti. Falei, caraca, se vendas é um ato de amor, então eu gosto do que eu faço. Só que eu fiquei refletindo, cara, se vendas é um ato de amor, quando eu nasci, eu não nasci amando. Eu tive que aprender a amar, cara. Aí, irmão, já era. Por isso que me dá combustível pra me estudar, buscar, cara, fazer umas loucuras que eu nunca fiz, porque isso te dá repertório, entendeu? Aí já era, irmão. Aí não tem uma comissão, cara, que
que faça mais sentido do que um depoimento, cara, de uma pessoa que um dia você conseguiu ajudar, irmão. A comissão, o dinheiro, isso é irrelevante, cara. É irrelevante. Olha o tanto de família que vocês ajudam, cara. Que depende de vocês, barra empresa. Entendeu? E vendedor que não compra tem alguma coisa errada, né, meu amigo? Exatamente. O vendedor tem que gastar, né, Luan? O vendedor tem que gastar. O vendedor bom é aquele que gasta, porque tem que vender, pô. Põe a cenoura, que nem o Jonas fala, né? Põe a cenoura na É frente e isso, sai cara. correndo atrás, doido. É Por isso, isso, cara. hein, Guilherme? Não é por Ah. isso que ele já fez 3 vendas pra mim, hein? Em 8 meses. Não, ele é monstro. Ele é Em 8 monstro. Pedro meses. é monstro. Eu tô com medo de reunir com o Gui e com a Jaque, cara. Tá aqui É, meio, né? tá fugindo dele já faz Eu só tô dias. com medo. cenoura. Como Tô com diz o medo. Guilherme aí, prepara a cenoura, bebê. Luan, como Agora você é tá de pra... férias aí, irmão? Eu quero agradecer pela É isso, cara. participação. Tamo Eu junto. ficava 3 horas falando com você e com toda a imersão de conversa, um monte, cara. Você é um monstro. E essas coisas que você falou, pra mim, já explodiu minha cabeça mais uma vez, cara. A gente Tamo já junto, cara. anotei aqui uma folha já. E É agradecer, isso. cara, pela moral de estar aqui com a gente. Dois malucos que estão começando a falar alguma coisa É, aí na vida. Cara, E vai você pra dispor cima, seu mano. tempo pra gente, a gente fica muito feliz, cara. Muito feliz, bem honrado com isso. Tamo junto. Vocês são pessoal, além de alunos nossos, né, cara? Vocês são pessoas do bem, coração gigante. Vocês, como empresário, como família, isso é muito importante, mano. Tá, tamo dentro dos nossos princípios aí e vai ser muito bom a gente caminhar junto aí durante esse período e vamos pra cima. Aqui não tem hora não, amigão. Aqui é 24 horas, Tá tá? certo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, cara. Continue, porque a gente fala sobre educação, mas atrás da educação existe transformação, cara. E vocês não sabem o quanto que um vídeo de vocês, de 30 segundos, 1 minuto, pode impactar a vida de um cara que quer desistir. Então, continue. Vocês merecem plantar também essa semente e construir esse legado, tá? obrigado, Incentivo viu, Luan? vocês. Obrigado, viu? Tamo Obrigado. junto. Pessoal, Tirou o segue print o aí, Luan Gabriel? aí, que tá vendo, Oi? vai ver os Tirou o print cortes. aí? Tirar um print Ó, aqui. Vai lá. esse print aqui eu vou usar em algum momento. Depois eu falo onde é que vai ser, tá? Tá Tá. bom. Tirar outro aqui, vai aí. Valeu, rapaziada. Vocês são Abraço, Valeu, bons. querido. Luan. Obrigado, Deus meu irmão. abençoe. Tamo Boas Abraço, junto. boas férias. férias aí pra você. É nóis. Valeu. Abraço. Tchau, irmão. Tchau. É nóis. Valeu. E aí, o que Não tem falar? muito mais que falar, né? Agora nós vamos embora, né? Vamos embora. Rapaz do céu. É tudo que ele falou aí, né, cara? O instinto, ele ajuda, mas é a técnica que sustenta, né, Pedro? É isso aí. E tem muito, cara, uma coisa que a gente tem feito, principalmente você, né? Muito mais do que eu. A gente tem aprendido que não adianta a gente tentar mudar a empresa e sem mudar a gente, né, cara? Sem evoluir como pessoa, né? E ele falou muito isso aí como vendedor, né, cara? O vendedor, às vezes, quer por técnica, mas tá todo zoado e não consegue se organizar, né, cara? Isso daí eu senti na própria pele, né? A gente estamos falando aí de 8 meses, né? De que a gente está acompanhando aí de perto. Eles estão nos acompanhando. Sim. E, cara, falar para você, se a gente não mudar pessoalmente, infelizmente a nossa empresa a gente não consegue mudar. Sim. Porque, querendo ou não, a nossa empresa é reflexo do dono, né? Com então, certeza. assim, isso eu levei pro coração. Estou tentando melhorar cada dia é uma sementinha que a gente planta, um degrau que a gente sobe, porque eu vou falar para você, irmão, é uma caminhada imensa aí, né, que a gente tem pela frente. E ouvindo o Luan falar, e também por tudo que a gente tem aprendido e coloca em prática nas lojas, a gente vê que o preço nunca é a primeira coisa, né? Então a gente fica, às vezes, muito focado, né? Até as pessoas que acompanham, não, eu tenho que vender meu produto mais barato, eu tenho que achar o mais barato, eu tenho que ofertar o mais barato, ofertar o mais parcelado, né? E não é por aí, né, cara? Você vê que existe muito jeito, né, de você provar, mostrar o seu valor para o cliente. Você vê o Luan conhecendo o seu cliente, aplicando realmente aquilo que ele precisa, resolvendo um problema dele, né, cara? Então, assim, você estava falando a questão do LED, né? Então, é uma coisa, por exemplo, no nosso ramo, que é uma dor, né, cara?
de você não instalar, não colocar no perfil e tudo mais, né? Então, a ideia sempre tem que ser, cara, resolver o problema do nosso cliente. Quando a gente conseguir resolver, seja de qual for a área, você consegue agregar um valor enorme, né? Sobre esse processo, né? Essa questão do preço é aquilo que a gente vem falando, né? A gente passa a discutir preço quando você não consegue demonstrar o devido valor que você está vendendo para o seu cliente. Então, Sim. o preço ele acaba se tornando o quê? Um obstáculo lá na frente, quando não era para ser, né? Com Se você certeza. trabalhou todas as etapas corretamente ali, fez a apresentação, demonstrou para o cliente o seu valor, o que realmente você vai entregar, cara, o preço É um acaba detalhe. não É um sendo detalhe. detalhe. É isso Sim. aí. Eu acho que algumas frases, né? Mas quando você não demonstra valor, o seu preço sempre fica mais caro. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim. Você se preparar para fazer uma boa apresentação da sua empresa, uma apresentação de processos, né? E conseguir agregar valor que o seu cliente realmente entenda o porquê custa o que custa, né? Que você não está enganando ele com uma margem extraordinária ou algo do tipo, mas realmente que você vai entregar tudo aquilo que tá sendo proposto, né, Pedro? Por isso é muito importante você ter todos esses processos bem estruturados, né? Para que na hora ali da apresentação, na hora de você estar com o cliente na mesa, abrir mesmo o sistema e falar para ele, cara, é isso daqui, fique à vontade, escolhe um cliente, vamos entrar, mostra para ele como é feito, como dá o problema e como é resolvido também. Porque, cara, isso daí faz toda a diferença e vai aumentando aí esse valor que a gente vai construindo até o final desse processo, né, da venda. Com certeza. Bom, acho que sobre vendas é isso, né, Pedro? Essas dicas aí. Aí, Tivemos o Luan nos ajudando demais da conta. baita Monstro. de uma aula, né? Você já conversou com o Juliano ou não? Ainda não. Ah, então Vou ele deixar o estiver convite vendo online aqui, aqui já para vai ele. deixar online. Então, a próxima live é sobre medição e projeto executivo. Tem um outro monstro aí sobre esses temas que eu. Vamos ver se vai nos ajudar, né? Tá feito o convite ao vivo, mas depois a gente vai falar com ele certinho. Nós vamos falar Juliane sobre. Movelaria. Nós É o vamos falar bravo. Nós vamos falar sobre esses processos aí de medição, que é o que a gente fala, né? Que aqui acho que é o pulmão do negócio, né? Sim, Aqui aí que eu vou falar não para pode você, errar. quando a gente for falar de técnica, meu irmão aí vai dar aula. Show. É. Fechou, Pedrão? Então já fica o convite para a próxima quinta-feira, 8 horas. Vamos falar sobre medição, sobre projeto executivo. E vamos dando sequência nesse caminho do planejado aí. Isso aí, Beleza? irmão. Abraço. Obrigado Obrigado, a uma todo boa mundo que noite aí, bom final de assistiu. semana. Todo mundo que assistiu, comentou, compartilhou. Vamos que vamos. Abraço. Valeu, abraço, pessoal. Valeu. Tchau.